Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa tarde. E eu intitulo essa palavra como a grande estratégia. O tema da ministração dessa tarde se chama a grande estratégia. Fale isso, por favor, para o maior número de pessoas que você conseguir. A grande estratégia. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 39. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa. Jesus estava onde? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Estende sua mão direita aqui para o palco, por favor. Diga assim: Senhor, obrigado pela tua palavra. Usa da vida do pastor Daniel para falar comigo. Você pode dizer amém? Eu não me considero um pregador, eu sou pastor de igreja. Essa moçada que passou por aqui arrebentou esses dias todos, são pregadores, né? Eu sou aquele cara que dou arrozinho com feijão, né? Aquela comida básica que serve para sustentar e manter alguém vivo, né? Eu não sou pregador, sou pastor de igreja, eu sou aquele cara que prega aquele arrozinho com feijão. Então, ora por mim aí, aguenta um pouquinho aí, tem paciência comigo aí. De vez em quando você sopra assim para ver se a fogueira aumenta o fogo. Eu acredito que na dependência do papai alguma coisa vai acontecer nessa tarde. Amém? Amém? Eu estou aqui na dependência dele, né? Então, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é cheiroso. Ele vai fazer algo aqui nessa tarde. Meus queridos, diga assim: Jesus chamou os discípulos para atravessar para o outro lado. Que localidade era esse outro lado? O outro lado era a região de Gadar. Diga Gadar. E para chegar em Gadar, o melhor caminho, o melhor percurso, a melhor forma era atravessando de barco o lago da Galileia. E quando eles foram atravessar, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre aquela embarcação. O lago da Galileia, ele também é conhecido como Mar da Galileia. Por que ele também é chamado de Mar da Galileia? Por conta da grande dimensão daquele lago, por conta da sua profundidade e porque as águas do lago são salgadas. Diga, elas são salgadas. O lago da Galileia é situado em uma bacia rodeada por montanhas. Diga assim: o lago é rodeado por montanhas. E o ar frio que vem do Mediterrâneo, ele rodeia todas aquelas montanhas. E ao descer e se encontrar com o ar mais quente do lago, de uma forma natural, acontecem tempestades. Então o ar do Mediterrâneo, ele vem soprando sobre as montanhas. Ao descer no lago e se encontrar com o ar mais quente,
de uma forma natural, diga natural, tempestades acontecem. Entenda, por conta da geografia do lago da Galileia, é natural que tempestades aconteçam. Então tempestades ali acontecem por fenômenos da natureza. Agora eu quero que você observe aí na sua Bíblia, no versículo 39. Marcos 4,39 diz assim: e ele se levantou e repreendeu o vento. Ele quem? Diga Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele se levanta e faz o quê? Não, melhore. Ele se levanta e faz o quê? Ele repreende o vento. Agora pense comigo, você é inteligente. Jesus, ele está indo de encontro a algo que o próprio Pai dele criou. Quem cria o céu e a terra é o próprio Deus. Então ele se levanta para repreender uma criação de Deus. Nós temos que pensar sobre isso aqui nessa tarde. Por que Jesus se levanta e repreende o vento? Jesus estava dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordam, dizendo: nós estamos perecendo. Então a Bíblia diz que ele se levanta e dá uma ordem. Ele repreende o vento. Então por que Jesus está repreendendo algo que o próprio Pai criou? Ei, porque esse vento não vinha da parte do Pai. Jesus só usa a palavra repreender quando se trata de algo maligno. E o texto diz que ele se levanta e repreende. Ele se levanta e faz o quê? Então Jesus só usa a palavra repreender quando se trata de uma ação maligna. Portanto, essa tempestade não era um fenômeno natural. Essa tempestade era uma ação maligna, era uma ação de Satanás. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui essa tarde. Não tenha medo, não tenha receio, não pense em recuar, não pense em desistir, se nesses últimos dias uma tempestade se levantou contra você. O texto diz que no versículo 38, Jesus estava na popa. Por isso que você não vai desistir. Sabe o que é a popa? A popa é o local onde fica o comandante do barco. E sabe o que é o barco? O barco simboliza a tua e a minha vida. Se você chegou nessa conferência passando por alguma tempestade, pastor, a célula não rompe, pastor, a igreja não rompe, pastor, uma tempestade se levantou, um vento contrário contra as finanças da igreja. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer que ele está na popa, ele está no comando, e hoje ele se levanta em teu favor e dá uma ordem a essa tempestade: te aquieta, te acalma. Ei, o Cristo que está no comando se levanta nessa tarde para mudar a tua história. Fala para quem está ao teu lado, segura-se na mão de quem está à tua direita, à tua esquerda. Segura forte. Diga assim: ele está no controle. Por favor, 30 segundos, profetiza na vida do teu irmão. Profetiza, a Bíblia diz que do teu interior fluirão rios de água viva. Ei, por que você teme? Por que você acha que não tem um chamado? Por que você está pensando em desistir, dizendo que a culpa é sua? Satanás não tem truque novo. De forma natural vinham tempestades no lago. E muitas vezes o diabo começa a colocar na nossa mente, na sua mente, que o que está acontecendo para o fluir de Deus não vir na sua vida, na sua célula, na sua família, na igreja que você pastoreia, é por culpa sua. Mas essa tarde é uma tarde de alinhamento do céu com a terra, onde Deus vai alinhar a visão dele na tua vida. E hoje você vai sair daqui para viver os sonhos de Deus, porque aquele que está no barco, ele não está somente no barco, ele está na popa, ele está no controle, e hoje ele peleja por você. A Bíblia diz em Atos 7 que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé à direita do Pai.
à direita de Deus. Escute. Estevão, ele viu Jesus. Em um momento de dificuldade, em um momento de tempestade, em um momento difícil, ele olha e vê Jesus. Mas sabe o que é que eu entendo? Que existem momentos na nossa vida que parece, eu disse o quê? Parece que o Senhor não está do nosso lado. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos assim. E sabe, deu vontade de largar, entregar tudo. Então, essa sensação de que a gente está sozinho. Cadê os amigos? Cadê os discípulos? Cadê aqueles que dizem estamos juntos? Sabe, essa sensação, ela toma conta da nossa alma. É da alma, não é do espírito não. É da nossa alma. Justamente quando as turbulentas tempestades aumentam. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Eu quero te falar algo com toda a convicção do meu ser. Por mais que você pense que Ele não está lá, por mais que você não veja Ele, por mais, usando uma expressão crentez, que você não sinta Ele, ei, Ele está na popa do barco. Ele está na popa, por mais que você não veja, por mais que você não sinta, Ele está no comando da tua vida, Ele está no comando desse ministério, Ele está no comando dessa célula, e eu vim aqui dizer para você, tudo vai dar certo no final, Ele está no controle, Ele é o mais interessado, que os recursos cheguem, para que você possa liquidar essas contas, Ele é o mais interessado, para que essa célula multiplique, Ele é o mais interessado para que essa igreja rompa, Ele é o mais interessado para que o reino dele seja implantado nessa terra. Fala para quem está ao outro lado, e Ele está lá. Ei, Ele também trabalha no silêncio. Quem foi que disse que significa que Ele está trabalhando quando tem arrupio, quando tem barulho, quando tem... Quem foi que disse? Ele só trabalha dessa forma, é a multiforma de Deus. Fala quem está ao teu lado. Ele está lá. Você que disse essa semana, Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. Erga suas mãos aí. Receba o bálsamo de Gileade sobre a tua vida. É. Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, não tenho mais forças, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Deus, está difícil demais. Receba o bálsamo de Gileade. Mateus 14:30 está escrito: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse texto é sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, ele andou por sobre as águas turbulentas.
Mas em um determinado momento da vida, em um determinado momento daquele percurso, ele afundou. Ei, escute, existem pessoas que chegaram nessa conferência, estavam encarando de frente as tempestades. Estavam encarando de frente. Todavia, nesses últimos dias, as forças estão se acabando. De tanto você remar contra essa tempestade, a fé parece que está se esvaindo como águas das mãos. Como água das mãos. E agora você está afundando. Mas diga para quem está ao teu lado, diga assim: ei, Ele está aqui. E Ele segura na tua mão e te socorre. Diga assim: hoje é o dia do destravar no seu ministério, na sua célula, na sua vida. Quem entende isso faz barulho, vai. Sabe por que eu falo com tanta convicção que hoje é o destravar? Porque quem está fazendo é Ele. Deu para esquentar um pouquinho, né? Vamos lá então. Fala para quem está ao teu lado, aperta o cinto. Vamos para o tema central da palavra agora. Êxodo capítulo 17, versículo 8. 17, 8 em diante. Anote aí. A Bíblia diz que Moisés saiu para guerrear contra os amalequitas em Refidim. Esse texto nos fala que o povo hebreu, o povo de Deus, saiu para a guerra contra os amalequitas. Agora, pensa comigo, eles foram para o quê? Para uma guerra. Agora, faziam poucos dias que eles tinham saído do Egito. Ou seja, eles não tinham experiência alguma em guerras. O que eles sabiam fazer era serem escravos, fabricar tijolo. Foram gerações de escravidão. Mais de 400 anos escravos dentro do Egito. A grande maioria nunca tinha embanhado uma espada para guerrear e lutar contra alguém. Então esse é o cenário do povo hebreu indo para uma guerra. Essa era a realidade do povo de Deus indo para uma guerra. Agora, tem um grande detalhe aqui. Existia alguém entre eles que não só tinha ido a uma guerra, mas era perito em estratégias de guerra. E quem é esse? Moisés. O único que tinha experiência com guerras era Moisés. Então, é lógico, é um pensamento óbvio, que como Moisés era o único que conhecia as melhores estratégias de guerra, ele tinha que estar na frente da batalha. Ele tinha que estar onde? Não, melhor, ele tinha que estar onde? Fala para quem está ao teu lado. Por ele ser conhecedor das melhores estratégias de guerra, o lugar dele, naturalmente, era na frente da batalha. Olha para cá. Não perde nada. Se você puder parar de respirar, para. Estou brincando, faz isso não. Todavia, Moisés, naquele dia, ele não travou uma luta física.
mesmo sendo conhecedor das melhores estratégias para se vencer uma guerra, Moisés, ele vai para o monte da oração. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Você não pode ser movido a grito. Você tem que ser movido à experiência com Deus. É que tem uma turma que só dá glória quando o pregador grita. Preste atenção. A revelação que está vindo ao seu coração. Moisés, ele conhecia as estratégias naturais, físicas, para guerrear contra os amalequitas. Mesmo conhecendo as estratégias físicas e naturais, ele não escolhe essas estratégias. Ele decide ir para o monte da oração. Ele sobe no monte, e a Bíblia diz que Arão e Ur sustentam seus braços, sustentam as suas mãos erguidas ao céu, até o fim da batalha. Queridos, entendam uma coisa: mãos erguidas falam de intercessão. Vou repetir. Mãos erguidas falam de intercessão. Vou repetir. Mãos erguidas falam de intercessão. Vou repetir. Mãos erguidas falam de intercessão. Escute, entenda uma coisa, pelo amor de Deus: as grandes guerras não são vencidas com as armas desse mundo, com as estratégias dessa terra. As grandes guerras são vencidas no quarto da oração. As grandes batalhas não são vencidas com as armas dessa terra. As grandes batalhas são conquistadas no monte da oração. Você tem que entender isso nessa tarde. A tua vitória está no monte da oração. Eu sou coordenador da visão do MDA no estado do Ceará, mas eu tenho entendido uma coisa: que o MDA é uma ferramenta. O lugar da vitória, o lugar da conquista se chama monte da oração. Se você não entender isso hoje, você vai passar a sua vida inteira patinando. Talvez esse seja o motivo de você estar patinando até agora. Líder que é ocupado demais, pastor que é ocupado demais, que não tem tempo para ir para o monte da oração. Ele quer fazer igreja crescer através de leituras de livro, de apostila, de conferência. Leio livros, leio apostilas, vou nas conferências, até prego em algumas. Moisés, ele estudou com os melhores professores daquela época. Mas quando chegou no momento da guerra, ele sabia que o que ia dar a vitória para ele era a grande estratégia, chamada monte da oração. Fala para quem está ao teu lado: você tem que entender isso. Diga: se o pastor que está pregando está anotando que quando ele estava falando que ele ia vir sobre as águas e acalmar a tempestade, você estava dando glória. Mas quando ele começou a falar que você tinha que ir para o quarto, que você tinha que ir para o monte, o glória foi diminuindo. Que tipo de crente é você? Sabe? Nesses últimos dias, Deus está chamando para nós ficarmos mais tempo com Ele. Por isso que tem tanto pastor cansado por aí. Você está em uma conferência do MDA. Talvez alguém suba aqui e fale um pouco sobre célula, supervisão, alguma coisa, mas quero te pedir licença, não vou falar sobre isso hoje.
Moisés, ele conhecia as estratégias de guerra, mas ele sabia que o que faz toda a diferença no meio de uma batalha se chama Monte da Oração. Você sabe por que muitos pastores e líderes estão cansados? Porque estão usando só a ferramenta, estão deixando de lado o monte da oração. Vou repetir, e vou falar agora na primeira pessoa. Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está cansado? Sabe por que você está dizendo que não funciona? Sabe por que você diz que só funciona na igreja do fulano, na minha não? Sabe por que você entra em crise quando um pastor sobe aqui e diz assim: tenho 500 pessoas, tenho 600 pessoas, tenho 700 pessoas, tenho 800 pessoas, e você está 5, 10 anos patinando? Sabe por quê? Porque até hoje você só quis colocar em prática a ferramenta e esqueceu do monte da oração. Mas é para colocar em prática. Eu não mandei ele falar. Falou, vai ouvir. Talvez você não me conheça, irmão. Meu povo me conhece, eu sou meio esquisito. Eu estava até falando com os meninos ontem no restaurante. Eu estou mudando meu jeito, estou botando os cabelos assanhados, estou andando com os tênis agora, porque eu sou chato, sou esquisito. Eu quero ser um pouco mais simpático. Eu vou conseguir, irmão. Eu vou conseguir, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Eu preciso ser mais simpático. Estou conquistando as crianças da igreja. Tudo já gosta de mim, né? Então é um bom sinal, né? As crianças começam a gostar do pastor, abraçar o pastor, é um bom sinal. Em Mateus 14, 23, a Bíblia diz que Jesus ele sobe no monte para orar. E os discípulos, eles pegam um barco e vão atravessar o lago. Não é isso? Fala para quem está ao teu lado. Diga assim: existem tempestades na tua vida que não eram, diga, que não eram para você estar enfrentando. Jesus está onde? Melhora. Jesus está onde? No monte da oração. E onde é que estão os discípulos? Pegaram um barco, irmão. O rabi, o mestre, o discipulador, o pastor, o apóstolo, o sacerdote está orando e eles estão passeando de barco. Existem tempestades na sua e na minha vida que não eram para você enfrentá-las. Sabe por que muitas vezes nos cansamos, nos perdemos e passamos por tempestades que não deveríamos, que não éramos para passarmos? Porque não estamos com Jesus no monte da oração. Se os apóstolos estivessem com Jesus no monte da oração, não tinham passado por aquela tempestade. Fala para quem está ao teu lado. Sabe qual é o nome da grande estratégia? Monte da oração. Te amamos, Jesus. Escute. Sabe por que muitas vezes estamos fazendo o que não era para fazermos?
Sabe por que muitas vezes Jesus está no monte e a gente está passeando de barco? Porque ainda não entendemos o propósito da nossa vida. Não entendemos o quê? O propósito da nossa vida. Fala para quem está ao teu lado: nem tudo que é bom é de Deus. Não jogue pedra não em mim. Não jogue pedra não. Deixa eu terminar essa mensagem. Liderar célula é bom? Liderar célula é bom? Vai, irmão. Liderar célula é bom? Mas quem foi que disse que para a sua vida é de Deus? Pastorear a igreja é bom? Mas quem foi que disse que para a sua vida é de Deus? A gente tem que entender qual é o propósito da nossa existência. Temos que entender o quê? Qual o propósito da nossa existência. A Bíblia diz que quando Adão e Eva foram colocados dentro do jardim do Éden, Deus falou para Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente se comeres, morrerás. Quando Eva está batendo um papo com a serpente, a Bíblia diz que o fruto era atraente aos olhos. Então o fruto era belo, o fruto era bom, mas o fruto não era de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. Eu tenho que ser a pessoa certa no lugar certo para que o propósito se cumpra. Porque por mais que o que eu esteja fazendo seja bom, se eu não for a pessoa certa no lugar certo, eu estou fora do propósito. Então não é de Deus. Você tem que entender isso hoje. E onde é que eu entendo isso? No monte da oração. Não é porque todo mundo agora está pintando a igreja de preto que eu tenho que pintar a igreja de preto. Eu tenho que saber qual é o propósito de Deus. E você só vai descobrir o propósito de Deus, sabe aonde? No monte da oração. Você sabe qual é a maior tragédia da vida? Alguém quer arriscar aí? Qual é a maior tragédia da vida? A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia na vida é uma vida sem propósito. Fala para quem está ao teu lado: a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é alguém que viveu a vida inteira sem propósito. A grande maioria das pessoas não sabem o propósito da sua existência. E permita-me ser um pouco audacioso. Talvez você esteja do lado de uma que não sabe o propósito da sua existência. Nós trabalhamos, estudamos, compramos, vendemos, lideramos, discipulamos, fazemos tantas coisas durante o dia, mas muitos não sabem o porquê da sua existência, o para que estão aqui. E sabe o que é isso, meus filhos? Isso é uma grande tragédia. Acordo todo dia, faço muitas coisas todo dia, vou dormir, mas não sei qual o propósito de eu estar aqui. Isso é uma tragédia. Existem pessoas com 50 anos de idade que não sabem por que estão no planeta Terra. Vão simplesmente vivendo o que lhe propõe para viver. O momento agora é de chapação. O momento agora é MDA. O momento agora é M12. E vão só
o que vão falando, ele vai fazer. O momento agora é pintar a igreja de preto. O momento agora é botar o palco no meio da igreja. O momento agora é discipular um a um. E o que vão lhe propondo, ele vai fazendo. Ele não busca saber qual o propósito de Deus para a vida dele. Sabe qual é a grande realidade? É que no fundo, você e eu somos invejosos. É porque a gente está vendo a igreja do fulano crescer, a gente vai fazer a mesma coisa para ver se a nossa cresce. Sabe quando é que a sua igreja, a igreja que eu pastoreio, vai crescer? Quando a gente descobrir qual o propósito da nossa existência. E aí quando nós estamos no centro da vontade dele, vivendo o propósito, ele manda os recursos, ele manda as ferramentas, ele manda as condições, manda as pessoas certas para nós cumprirmos o propósito. Você não entendeu, irmão? Um negócio desse, você era para estar dando um salto mortal, uma cambalhota, uma rajada de língua estranha e sair correndo dentro desse shopping. Ei, você tem que entender isso. Não é o que lhe propõe, não é o que o vizinho está fazendo que você tem que fazer. O que você tem que fazer é ir para o monte da oração para descobrir o propósito da tua existência, para que você possa estar no centro da vontade de Deus, porque lá é perfeito, lá é agradável. E quando você está no centro da vontade dele, vivendo o propósito, ele manda os recursos, ele manda as pessoas, ele dá a condição, ele abre as portas, ele dá as ferramentas para que você cumpra o propósito dele para a tua existência. Pastor, como é que eu descubro o propósito da minha existência? Uma alma se salvou. Pastor, como é que eu descubro o propósito da minha existência? Você entendeu agora porque Satanás não quer que você ore? Sabe por que você entendeu agora? Que aqui ela cai no chão e levanta, cai no chão e levanta. Meu Deus, que eu falei chapação. Aí chega em casa, não dá nem uma boa noite para o Espírito Santo. Afinal, já orei na conferência, né? Mas eu prometo que eu vou jejuar mais para ser mais amoroso. Eu vou conseguir esse negócio, mas eu vou conseguir. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho entendido algo. Eu tenho entendido que normalmente, o que é que eu disse? Normalmente as pessoas, elas pensam que estão vivendo o propósito. A grande maioria das pessoas, elas pensam que estão vivendo um propósito, mas com muito carinho, com muito amor. Vamos lá, eu vou conseguir. Elas não percebem uma coisa. Elas não percebem que estão só imitando as outras pessoas. Imitam a roupa. Imitam o estilo de cabelo. Não estou falando de voto não, tá? Amém? Tem uma galera louca lá na igreja descalço, outros raparam a cabeça, não é? A pastora está de pano de saco, tem umas outras loucas lá de pano de saco. Aí de vez em quando chega uma mulher para a pastora e diz assim: pastora, pano de saco mas está bonita a sua roupa, por que você não compra e veste uma? E sai andando no shopping para todo canto de pano de saco. Não é bonito? Pastor, porque Deus não pediu.
Entra no YouTube, lá no nosso canal. Eu vou te explicar que voto Deus não pede, voto você dá. Porque voto, ei, escuta, dá agora ainda não, escuta. Voto Deus não pede, voto você dá. Porque voto é uma declaração de amor. Deus não pediu, Deus não falou nada. Ela não precisa ficar dizendo para mim, amor, diga que me ama. Quando eu a amo, eu demonstro e eu falo. Agora Deus tem que dizer para você qual é o teu voto. Que amor é esse, rapaz? Amor fraquinho. Eu desconfio desse tipo de amor. Amor interesseiro, só quer as bênçãos. Não tem coragem de ficar descalço para ele, não tem coragem de rapar a cabeça para ele, não tem coragem de botar um pano de saco para ele. Aí fica um papinho, ah pastor, essa roupa é bonita, veste você. Então, eu não estou falando de voto. Olha outro doido aí. Eu não estou falando de voto. Não estou falando dessas doideiras aí não. Estou falando que muitas vezes a gente pensa que está vivendo o propósito, mas a grande verdade é que a gente está só imitando as pessoas. Imita a roupa, imita o corte de cabelo, imita a forma de falar. Ó, vamos lá. Muita gente colocou loja de açaí. Por que muita gente colocou loja de açaí? Porque viu alguém colocando loja de açaí ganhando dinheiro. Então não foi para o monte da oração perguntar qual era o propósito, colocou só para imitar. Porque viu alguém ganhando dinheiro. Então muita gente pensa que está vivendo o propósito, não está, está só imitando os outros. Aí vem na conferência, pastor, o que é que você está fazendo para a igreja crescer? Faço assim, faço isso, pinto de preto, pinto de azul, coloco o jogo de luz, fumaça, papá. Aí vai e coloca lá. Já perguntou se esse é o propósito de Deus para essa igreja? Você tem que entender isso hoje. Se você entender isso hoje, eu vou ser o pastor mais feliz dessa tarde. Agora, isso só se revela no monte da oração. Então, da mesma forma que imita colocar um negócio, fica imitando a forma da igreja do outro. Escuta, é no monte da oração que Deus vai te revelar o propósito da tua existência, o teu chamado. Escute, a identidade da igreja que Ele te deu para pastorear. Não é porque eu prego descalço, não é porque a gente pula, a gente grita, que você tem que pregar descalço, pular e gritar. É no monte da oração que Deus vai dar a identidade da igreja que Ele te deu para pastorear. E o que é propósito? A resposta está em Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21 diz assim, na revista e corrigida: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor vai prevalecer. Diga conselho. Diga conselho. Diga o conselho do Senhor vai prevalecer. Fala para quem está ao teu lado, você tem muitos pensamentos, você tem muitos sonhos, mas propósito significa uma coisa, que diante de tantos sonhos que você tem, o que prevalece é o conselho do Senhor. A palavra conselho nesse texto significa uma reunião. Significa o quê? Muitos propósitos existem no coração de um homem, mas é o conselho do Senhor que vai prevalecer. Conselho no original significa o quê? Não, melhora isso. Significa o quê?
Uma reunião, sabe o que é que isso quer dizer? Antes de você ser concebido no ventre da tua mãe, Deus fez uma reunião, e nessa reunião estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se trancaram em uma sala no céu e começaram a escrever a tua história. Começaram a dizer: ele vai ser um pastor de sucesso, ele vai ganhar multidões. Começaram a escrever onde você ia morar, com quem você ia casar. Eles escreveram o livro. E quando ele acabou, ele olhou para tudo e disse: aqui está uma verdadeira história de sucesso. Então ele bota ponto final. E alguém diz: e aí, pai, e agora? E agora a mãe dele pode engravidar. Eu vim aqui dizer para você que você nasceu para ser grande nessa terra. Ele te colocou nessa terra para você influenciar esse mundo. A reunião acabou. E aí ele disse assim para Jesus e para o Espírito Santo: agora nós podemos começar. Agora a mãe dele pode engravidar. Por quê? Pergunta o Espírito Santo. Jesus olha com muita atenção e o Pai responde: porque eu já estabeleci o meu propósito para a vida dele. Escute, Deus sempre estabelece o fim primeiro. Não, você não entendeu. Vou repetir. Deus sempre estabelece o fim primeiro. Eu vou melhorar para você entender. Antes de tudo, Deus primeiro faz o final. Antes mesmo de você nascer, Deus primeiro faz o. E é por isso que a Bíblia diz: muitos são os planos no teu coração, mas o que vai prevalecer são os grandes propósitos do Senhor na tua vida. Anota essa referência, Isaías 46:10, na Nova Versão Internacional diz: eu sou o único Deus que desde o início faço conhecido o final. Vou repetir. Isaías, tomado pela glória, chapado, muito doido, depois de ter cheirado muito do Cânon, ele diz assim: o que o papai está falando, eu sou o único Deus que desde o início faço conhecido o final. Antes de você nascer, Deus estabeleceu o propósito da tua existência. E é por isso que o tema dessa mensagem é a grande estratégia. E a grande estratégia é o monte da oração. Porque é lá que você vai descobrir o propósito da tua existência. Porque um dia ele escreveu um livro a teu respeito. Então vai perguntar ao autor da vida: qual é o propósito dele para a tua vida? Qual é o propósito dele para a tua existência? Em abril do ano passado, ou retrasado, que eu fui na Coreia, amor. Ano passado, em abril do ano passado, eu fui na Coreia. E eu fiquei encantado com aquela nação. O pastor até disse assim: amor, você quer morar na Coreia? Você está tão encantado. Eu disse: não é propósito. Nem tudo que é bom é de Deus. Lá é muito bom, mas não é de Deus eu ir para lá. A gente tem que saber o nosso propósito, senão a gente vai se guiando feito um abestado, batendo canela, batendo cabeça. Eu entendo que tudo que Deus criou cresce, mas desde que eu esteja vivendo eu fiquei encantado com aquela nação. E eu fui conhecer um pouco da história daquela nação. E em 1951, a Coreia do Sul era o quarto país mais miserável do mundo. O quarto mais miserável do mundo.
Passado 40 anos, em 1991, essa mesma nação, que era o quarto país mais miserável do ano, já era a 12ª economia do mundo. As igrejas sul-coreanas, meu irmão, é um espetáculo. Os templos são um espetáculo. Eu fui em um templo lá, irmão, que só o hall de entrada da igreja é maior que esse salão. Aí tem uma cafeteria gigante, aí tem uma livraria gigante, para quem quiser pegar livro, pode levar de graça. E aí eu fiquei olhando assim, porque eu vi uma escada rolante, e eu fui até a escada rolante, quando eu vi muita gente entrando e saindo. Sabe o que era, irmão? A igreja é interligada ao metrô de Seul. É isso. 1.100.000 pessoas. Igreja presbiteriana de Seul. É os primos, que a gente chama de primo. 1 milhão lá na Coreia do Sul. Sabe, a grande maioria das igrejas em Seul são, como nós falamos, são megas igrejas. Daí quando nós estávamos lá, era uma caravana de quase 40 pastores. E todos nós, sem exceção, queríamos muito, escute o que eu vou lhe falar, queríamos muito ouvir sobre célula. E toda manhã nós levantávamos 4 da manhã, porque 5 da manhã tinha oração da madrugada, de 5 às 6 da manhã. Voltávamos 6 da manhã, descansávamos um pouco, 7 da manhã tinha um café. 9 horas da manhã tinha um seminário, um curso. Durante os 15 dias que estávamos na Coreia, todos os dias tivemos um curso sobre crescimento de igreja. E todos os dias alguém fazia uma pergunta para o pastor daquela igreja, ou para quem estava dando o curso: como são as células de vocês? Como é que vocês trabalham com as células? E nós percebíamos algo, eles sempre mudavam o assunto. Eles não respondiam às nossas perguntas. Então, em uma daquelas manhãs, no curso de crescimento de igreja, naquela manhã quem estava falando novamente era o pastor presidente daquela igreja. Nós estávamos em uma igreja que tinha 800.000 pessoas, e dentro da igreja tinha um hotel 5 estrelas, e nós estávamos hospedados nesse hotel. E aí então o pastor falou assim: eu não estou entendendo vocês. Desde que vocês chegaram aqui, vocês perguntam sobre célula. Como trabalhamos com célula? O que é que nós fazemos para as nossas células crescerem? Como é que nós supervisionamos células? Eu não estou entendendo vocês. E a gente levou um susto quando ele falou aquilo. Como assim? Então nós ficamos assustados com o que ele estava falando. Então ele decidiu não fugir do assunto. Nessa manhã ele respondeu a nossa pergunta sobre célula. Ele falou assim: nós temos células. As nossas igrejas são igrejas em célula, não com célula. Nós discipulamos pelas células, nós pastoreamos pelas células. As células geram relacionamento, geram vínculo. Todavia, não são as células que fazem a nossa igreja crescer. A gente se assustou. Foi quando ele respondeu: sabe qual é a nossa grande estratégia? E daqui surgiu o tema dessa mensagem naquela manhã. Sabe qual é a nossa grande estratégia? E aí a gente pegou, aguçou a audição, permita-me falar assim, né? Arregalou os olhos para ouvir. Aí ele disse: a nossa grande estratégia é a oração. Ele disse: sabe por quê? Em 40 anos, em menos de 50 anos, a Coreia do Sul saiu da quarta nação mais miserável do mundo para a 12ª economia do mundo, porque a Coreia do Sul entendeu que a maior estratégia é a oração. Você sabe por quê está acontecendo tudo o que está acontecendo nos últimos dias no Brasil? Porque existe um povo dentro de um povo
que entendeu qual é a maior estratégia. E ele terminou dizendo: a igreja sul-coreana compreendeu que a maior estratégia se chama oração, e oração na madrugada. Todas as igrejas sul-coreanas oram na madrugada. Eles falam aqui, igreja que não ora na madrugada, para eles não é igreja. Na Coreia do Sul, eles lá, eles não consideram igreja, não consideram evangélicos. Então nós somos surpreendidos com aquela resposta. Em Atos capítulo 6, os apóstolos levantam diáconos, porque eles estavam entendendo que estavam fazendo o que Deus não os chamou para fazer. Ei, pastor, Deus não te chamou para estar na fila de banco pagando conta da igreja. Deus não te chamou para ser pedreiro, servente da igreja. Deus não te chamou para ser o eletricista da igreja. Eu sei que a gente tem que ser servo, tem que ter coração de servo. Você está me entendendo? Deus não te chamou para ser o pintor da igreja. Deus não te chamou para ser o motorista, a ambulância da igreja. Nós temos sim que ajudar os outros, amar os outros, socorrer os outros. Mas você sabe por que em Atos 6 eles levantam diáconos? Porque eles entenderam que estavam começando a sair do propósito. Você não entendeu. Você sabe por que eles levantam diáconos? Porque eles começaram a entender e a compreender que eles estavam começando a sair do propósito. E eles terminam aquele texto de Atos 6 dizendo o seguinte: para que nós pudéssemos nos dedicar mais na palavra, na palavra e na... Falar para quem está ao teu lado: a solução dos teus maiores dilemas está no quarto. Entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, fala ao teu pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Sabe por quê? Muitas vezes estamos cansados e pensando em desistir, porque nós estamos fazendo coisas que Deus não nos mandou fazer. Eu quero caminhar para encerrar. Em 1 de Samuel, o pessoal do louvor pode subir aqui. Em 1 de Samuel, capítulo 1, está a história do nascimento do profeta Samuel. Quando ele foi ungir o rei Davi, a Bíblia diz que Ana era a sua mãe, casada com Elcana. E antes do nascimento de Samuel, Ana vivia um problema seríssimo. Ana era o quê? Estéril. Ela não podia gerar filhos. Então eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde. Eu creio que Deus ele vai mudar a tua história nessa tarde. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado. Eu quero que você diga essa frase para ele durante alguns segundos. Deus vai mudar a tua história.
Eu creio que pessoas vão começar a se encontrar com o seu propósito. Vão começar a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é a verdadeira identidade para a igreja que você pastoreia. E através disso, uma unção de multiplicação, uma unção de fertilidade está caindo sobre nós aqui essa tarde. Pessoas que chegaram estéreis. O seu ventre tem dificuldade para gerar uma criança. Deus vai trazer a vida. Existem pessoas aqui que chegaram estéreis na vida financeira. Ministérios estéreis financeiramente. Ministérios estéreis com relação à multiplicação, a ganhar pessoas, a multiplicar células. Existe uma unção de fertilidade sendo derramada hoje aqui. Deus está derramando uma unção para gerar, uma unção para multiplicar, uma unção para crescer, uma unção que está quebrando o espírito da esterilidade, o espírito da morte. Ei, quando você vive no monte da oração, quando você vive essa intimidade com o Pai, cadeias são quebradas. Fica de pé. Quando você vive no monte da oração, fica aqui comigo. Quando você vive no monte da oração, quando você vive essa intimidade, você entende o propósito da tua vida. E então cadeias começam a ser quebradas. Correntes começam a ser destruídas. Portas começam a ser abertas. Atos 16, 22. Paulo e Silas apanharam, foram jogados dentro de um cárcere e tiveram os seus pés acorrentados. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a adorar o Senhor. Começaram a fazer o quê? Quando a gente entende o propósito da nossa existência e vive esse propósito, por mais que queiram nos amarrar, nos acorrentar, por mais que o diabo mande um terremoto, o terremoto de Deus sempre é maior que o terremoto do diabo. Ele manda um terremoto para poder quebrar as correntes que o diabo quis colocar em nós. Por quê? Porque quando estamos vivendo o propósito da nossa existência, nada nos para até cumprirmos o propósito. Então eles começam a adorar. E quando eles adoram, a Bíblia diz que Deus manda um terremoto naquele cárcere. As correntes são quebradas. E algo me chama a atenção, Maia. O texto diz que as cadeias de todos. As cadeias de quantos? Não, melhor, as cadeias de quantos? As cadeias de todos são abertas. Ei, quantos adoravam? Quantos adoravam? 2. E quantas cadeias foram abertas? Quando alguém se coloca para viver o propósito, não somente aquilo que quer prender a tua vida é destronado, é quebrado, mas toda uma geração é impactada. Ei, quando uma igreja se levanta para viver o propósito, não só a região daquela igreja modificada, mas toda uma cidade, toda uma nação. O Brasil está se levantando, a igreja brasileira está se levantando para viver o propósito do monte da oração. E por estarmos nos levantando para viver o propósito do monte da oração, cadeias que prendiam o nosso Brasil estão sendo quebradas. Ei, recambando a sobiande que assá, nemiaca sarabagadacei. Ei,
E o segredo, a grande estratégia está no monte da oração. Quando você decide viver essa vida no monte da oração, Deus, Ele revela o propósito da tua existência. Deus derrama uma unção de multiplicação e Deus quebra as cadeias. Quando você busca a Deus, levante suas mãos. Quando você busca a Deus, Ele derrama uma unção que quebra todo o jugo. Você vai começar a sentir como se fosse água caindo sobre as suas mãos. Você vai começar a sentir como se fosse água caindo sobre a tua fronte. Você vai começar a sentir o ventre mexendo. É uma unção de fertilidade. É uma unção de multiplicação. Ministérios que estavam estéreis, pastores que estavam estéreis. O Senhor nessa tarde, Ele está destruindo Moloque. Ele está destruindo Moloque. E uma unção de multiplicação, e uma unção de fertilidade, uma unção de crescimento está sendo entregue dentro de você. Moloque caia! Moloque caia! Tudo que eu mais quero é te ver. Esse palco, essa plataforma vai simbolizar profeticamente o monte da oração. Quem quer sair da estratégia terrena, não estou dizendo que é errado as ferramentas, mas quem quer depender do monte da oração, corre para cá. Se quiser subir aqui, deitar aqui, se deitar, vá. É só um ato profético. Você vai renovar o seu tempo com Deus agora. Não adianta barulho, não adianta grito, não adianta lágrima, se não sair daqui alinhado. Qual foi a última vez que você tirou tempo com Deus fielmente? Alinha agora isso. Fala para Deus aonde vai ser esse monte da oração, que horas vai ser esse monte da oração e quanto tempo vai ser. Todo dia. Diga para ele onde é. Que hora você vai se encontrar com o papai? Você vai parar, vai largar tudo para dar para ele a primazia. Fala para ele aonde, que horas e quanto tempo. Não comece com 3 horas não. Daqui uma semana você desistiu. Para de ser almático. Faz com ele um propósito que você possa cumprir. Você que não conseguiu chegar aí, que está lá para trás, pode fazer também. Papai está aqui, papai está aí. A canção diz: tudo o que eu mais quero.
Não queremos mais ser uma igreja almática, uma igreja que só anda na emoção. Queremos viver o propósito. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser.